é emoção. Aqui é nós. Caminhos. A história não perdoa os covardes. E com o tempo, os mentirosos são devorados pela verdade. Ser livre é o preço caro a ser pago. E negar a vida é ser prisioneiro do acaso. Não tenho futuro. O passado não me pertence. E o presente? Bom, o presente ainda não abri. Sangue, suor e lágrima. E no final, um sorriso largo para disfarçar as cicatrizes de um coração que mais parece um museu de lembranças distorcidas. Queria que você soubesse, pois se vai caminhar comigo, é isso tudo o que eu tenho para oferecer. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Podcast. E nesse episódio a gente vai conversar com o filho de Dona Jo e seu Rui, natural de Camaçari. Ele é ator, diretor, artista, educador, poeta, drag king, eu nem sabia dessa parte, uma novidade. Professor de arte da rede pública de Camaçari e em Dias Dávila, coordenou curso livre de teatro e coordenador do núcleo de arte e ciência da Casa Livre. Vou receber com muito carinho, com muito respeito, meu amigo, colega de profissão, meu parceiro, Silas Menezes. Tamo junto. Seja bem-vindo ao Nós. Rapaz, esse convite aqui, como é que se diz? Esse encontro, eu tava construindo ele há mais de um ano, velho. Pra você vir aqui, a gente se encontrava na escola, eu achava você um cara que tinha uma relação assim foda com os alunos, né? E a sua forma de trabalhar, eu achava aquilo bacana. Eu sempre quis trazer você aqui pra gente bater esse papo e convencer a galera aqui que você é uma pessoa boa pra gente conversar, a galera aceitou. E hoje você tá aqui, tô feliz. Seja bem-vindo, fique à vontade. Gratidão. Recíproco isso aí que você fala, eu também senti a mesma coisa, assim. Uma super conexão com você, o jeito ali, né, de trabalhar, falou, pô, que bom, né? A gente olha e vê um parceiro assim, fala, que Velho. massa, assim. E você chegou assim na escola e já mergulhou mesmo assim. E eu ficava olhando, pô, Silas é foda, eu queria ter mais tempo pra dar pra essa escola, mas eu tenho tão pouco tempo, né? Mas aquele tempinho um pouco que eu tinha, eu sempre tentei dar o meu melhor, ser o meu melhor. E você chegou e já mergulhou, já trouxe projeto, já vai, porra. E a escola ganhou vida com você, velho. Pô, O que Polo bacana isso. ganhou vida, é verdade. O Polo ganhou vida, você trouxe novidades para o centro escolar, para o meio da escola, para a vida dos alunos. Rapidinho assim, eles já conheciam você, já gostavam de você, já sabia quem era Silas, né? Então foi muito legal, muito bom. Então assim, a gente estava maquinando esse encontro Hum. e finalmente, acho que depois de um ano ele deu certo. E aí, parceiro, você nasceu em Camaçari? Nasci em Camaçari. Nasceu em que bairro? Eu até costumo dizer assim que eu só queria dar CDD, né, porque eu sou de lá do Camaçari de Ah, dentro. Camaçari de dentro, velho. Então é ali perto daquela praça ali, né, da Caixa d'Água, que a galera fala que tá mirante. Então eu nasci em Camaçari, aqui mesmo, no Hospital Geral de Camaçari, e Então é camaçariense nato, né, velho? sou camaçariense É nato. nato, é nato. Meus pais não são naturais daqui, são naturais de Vitória da Conquista, né? Mas aí, nessa história toda, minha mãe viveu em São Paulo, meu pai já viveu aqui em Camaçari, né? Entre aqui Camaçari e Salvador, aí depois casaram-se lá em São Paulo e depois vieram para cá. E aí eu já nasci aqui. Meu irmão do meio nasceu em São Paulo, mais velho também nasceu aqui em Camaçari. A minha outra irmã também nasceu aqui em Camaçari, então acho que A família é grande? A família é grande? É razoavelmente grande? somos quatro filhos. Minha irmã mais velha é filha do primeiro casamento de meu pai e do mesmo casamento com minha mãe, somos três. Três. Tudo homem? Todo homem. Homem, seu pai é retal, E é um quer dizer, caçula. não é nem seu pai, sua mãe só faz homem, né? Porque seu pai fez uma menina, né? Fez uma menina, já minha mãe só fez Só fez homem. homem, né? Eu tenho um tio É, que já fez 4 filhos tentando fazer uma menina e só fez homem. Falei, velho, pare, senão você vai fazer 20, vai ser só homem. Desista, deixa esse negócio quieto. agora já meu irmão fez uma filha, né, Lua Maria, e Ah, minha irmã também tem duas filhas e um menino. e um Então menino. as meninas agora acho que estão chegando mais aí também, né? Mas como foi que você morou no Camaçari de Dentro? Sempre Cresceu lá? morei no Camaçari de Dentro e depois eu morei em Salvador também um tempo, quando eu fui Hum, estudar fazer faculdade, né? Aí eu fui estudar lá e acabei me mudando por conta da correria, né? Eu fiz artes cênicas na UFBA
Então a gente meio que tinha que viver para aquilo ali, integralmente, né, o tempo todo. Fazer espetáculo, então eu acabei precisando morar lá por conta dessa vida corrida e para ter um pouco mais de qualidade de vida e poder estar mais inserido também, né, No processo, né? no circuito cultural de lá, enfim. Aí morei lá um tempo, aí no processo de pandemia que eu me mudei pra cá, voltei Voltou pra cá pra novamente. Camaçaria. E como foi a adolescência, a juventude, assim, no Camaçari de Dentro? Você voltou pro Camaçari de Dentro mesmo ou você voltou para outro Eu bairro? voltei pra sempre em Camaçaria de Sempre Dentro. Camaçari de Dentro. Ainda quando eu fui morar em Salvador, continuava me sentindo muito daqui de Camaçaria e do Camaçaria de Do Dentro. Camaçari Assim, é de um Dentro. bairro que eu gosto muito. É, Obviamente que tem outros bairros que a gente também, né, tem vínculo também aqui com a Camaçari, com a cidade toda. Por exemplo, eu me identifico muito com Arembepe também, ali com a aldeia hippie. Meus pais já moraram lá também, né? É, Tem legal. identificação forte com aquele lugar. E aqui em Camaçari, é, eu sempre vivi ali naquela região, então assim, eu penso na mudança, né, na transformação, porque até quando eu era criança, adolescente, acho que era uma outra forma também de viver naquele lugar. Mudou muito, assim, a questão até de asfalto. A minha rua, eu lembro que ela não era asfaltada, ela era de paralelepípedo. Aí depois veio, então assim, até a forma de brincar, né? Eu lembro que era sete pedrinhas, brincava de garrafão, de várias brincadeiras ali. Eu lembro que tinha muitas árvores, muitos terrenos assim. Então, eu lembro que tinha um pé de jamelão. E aí a gente subia naquele pé de jamelão, era uma alegria. Às vezes dava até para tirar uns trocados. Eu lembro que eu tinha uma amiga, hoje uma Tinha dor amiga no pé de minha. jamelão, você era Ela meio que falava, ela tinha medo de subir no pé de jamelão. Eu, né, todo à ali vontade, né, velho? à vontade solto. Subia lá no pé com a língua toda roxa. Aí ela, Silas, pega ali pra mim. Aí eu nem queria dinheiro, mas ela, não, não, por favor, tome aí um trocadinho, aí me dava umas moedinhas, é. Então acho que era essa vida ali. Agora meu pai, que viveu também aqui, ainda pegou tempo de tomar banho no rio, né? Rio Camaçari, esses rios aí, né? Que Que bacana, hoje velho. estão poluídos. Então assim, eu queria ter vivido isso, né? Que bacana isso. Essa coisa tem uma conexão muito forte também com o rio. Eu adoro água, né? Natureza, Com né, água, bicho? natureza, é. Então, infelizmente, essa parte Não eu já não conseguiu. vivi, é. Agora, Já não alcancei, é. e aí você fez arte cênica, Fiz. né? E é uma coisa bacana assim, porque a gente tá numa cidade que eu sempre falava sobre isso com as pessoas. A gente na adolescência, o sonho de qualquer adolescente em Camaçari era trabalhar no polo, né? Era ir para a indústria, Uhum. era ser engenheiro, sabe? E você buscou um caminho, sabe, É, totalmente diferente, diferente, do né? outro lado do mundo, desse mundo industrial, da arte cênica, ou da industrial, do Uhum. polo e tal. Essa influência para você buscar o mundo artístico é de casa, da sua rua, do seu bairro. Como é que você se engajou, se encontrou nesse mundo? Seu pai é da indústria, do polo? Meu pai trabalhou No muito na polo. indústria. Meu pai foi mais a área industrial mesmo. Trabalhou no Polo, trabalhou em outras empresas também, Como é trabalhou que um filho fora, rodou o país, trabalhando vários na indústria? estados. Minha mãe e ele, né, já viveram em outros estados, viveram no Paraná, em Sergipe, então deram uma rodada em São Paulo também, já trabalhou lá, né? E o que é que leva o filho de um industrial migrar pro mundo das artes, velho? Porque eu também tenho a outra parte. Tem outra parte, né? Minha mãe, por exemplo, já é atriz, É né? sério, Minha velho? mãe é atriz também. Caralho, bicho. Finalizou também o curso agora, também que eu fiz também, né? De artes cênicas na UFBA. Ela Porra, fez velho. licenciatura em teatro e agora está fazendo interpretação teatral lá. É. Mas isso que é recente, né? Na década de 80 ela fez um curso também técnico lá de teatro em São Paulo, quando ela vivia lá, né? Ela viveu até a juventude, antes de se casar com meu pai, viveu lá. E aí, assim, eu acho que vem um pouco daí, vem um pouco do meu avô também, meu avô materno, meu avô bebé. Meu avô era músico, marceneiro, então, assim, era sambista, tinha uma banda em Vitória da Conquista, de samba, tocava, quando às vezes até iam alguns músicos, assim, também reconhecidos, né, renomados, iam para lá, meu avô era chamado, fazia parte também. Então, acho que vem um pouco dessa veia artística aí, né? Então você não, talvez você não teve os desafios que geralmente
qualquer moleque periférico que vai Uhum. buscar uma profissão como essa, das artes, da música, da dança e tal, dos Sim. pais dizerem, não, pelo amor de Deus, meu filho, arruma um emprego, né? É, É melhor, você vai ser mais, vai ter mais segurança, faça um concurso aí de solda, qualquer outra coisa, vá ser CLT e tal. Você teve essa dificuldade em casa ou não? eu Os seus tive um pais. pouco também, mas eu acho que foi uma dificuldade talvez até mais criada por mim mesmo, assim. A gente que eu acho que também meio que emerge também da periferia, a gente sente assim que a gente tem que ter um pouco dos riscos calculados, né? Então eu ficava, ai meu Deus, eu quero ser artista, mas, por exemplo, eu te perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, não sou herdeiro, né, de economicamente falando, então tinha que pensar também numa estratégia de conseguir Pra se manter, sobreviver né, velho? e conseguir fazer aquilo que eu acredito que é minha missão aqui, né? Eu acho que minha missão está muito ligada à arte, às artes, à educação. E mas assim, nunca foi um grande obstáculo familiar querer ser artista, né? Fazer arte. Acho que minha mãe sempre foi muito apoiadora da gente em tudo que a gente queria fazer. Eu lembro que na adolescência, meu irmão mais velho, Uri, começou a andar de skate. Aí ele tentava meio que inserir a gente também em tudo que ele fazia. Aí meu irmão do meio e eu fomos também andar de skate, também tive essa Essa fase fase da vida skatista também skatista ali na também. Praça Abrantes, né? Eu saía do polo do modelo, estudava no modelo à tarde, É, e eu saía do modelo à tarde para Praça Abrantes, uhum. olhar os caras andar de skate, de patins, eu ficava Sim, deslumbrado com sim, aquela sim. parada. Só que não era a minha vibe, eu não tinha grana para comprar aquela parada, não Aham. tinha. Mas eu gostava de ver, principalmente aquele que infelizmente tirou a própria vida, né? Lá, acho que Fofa, em fofa, Fufa, né? fofa, fofa. Ele altão, assim, naquele Nossa, a fofa, patins, chega a me arrepio aqui. né, era um negócio É. gigante, eu ficava olhando encantado, E aí, molecão, fofa foi velho. um super acolhedor, assim, quando eu cheguei lá na Praça Abrantes, eu, menino, assim, tinha quantos anos? 10, 11, sei lá. 11 11 anos, né? anos. Foi logo após o falecimento do meu pai. 11 anos. E aí, fofa me pegava assim, ó, tipo, me pegava e ia no patins, assim, ó. Então, parecia que eu tava do lado de um cara, assim, tipo, mágico, assim, sabe? Que tinha superpoderes, né? E ele realmente tinha, né? Porque E tinha mesmo, é. para fazer aquilo tudo que ele fazia ali era incrível. Tinha esse movimento muito forte, assim, do skate, né? Acho que foi muito bom, assim, para mim. É um esporte que eu gosto muito, assim, né? Que eu tive contato. E o fato também de estar ligado com, acho que o movimento, foi ali que eu comecei a me ligar mais também ao movimento de rua, de hip hop, arte urbana. Então, assim, acabo tendo um pouco também desse, digamos assim, background ali, né, Dessa galera, né? dessa galera aí, é. Aprendi muito com aquela galera ali, né? E essa coisa que você falou desse risco, né? Calculado, é uma parada tão importante pra gente pensar e séria, porque às vezes esse risco calculado às vezes faz com que a gente perca muitas mentes brilhantes pra muitas coisas, né, velho? Eu lembro também que tinha um parceiro que andava na praça, esse já era de skate, um negro, né? Eu esqueci o nome dele agora. Continua lá. Não, acho que mais não. Ele foi trabalhar, né? As coisas Será não que você tá falando andou. de Tita? Tita, Pô, Tita pra mim era um dos maiores skatistas ali, né? Então, assim, era um cara. Mas, assim, a vida adulta, né? E a falta de oportunidades sim, no sim. esporte fez com que ele, né? A falta de incentivo, né? Tipo, essa coisa de ser uma cidade industrial que inventaram isso, né? Que isso daqui seria uma cidade industrial. Industrial, Sufoca, né? Assim, sufoca os outros sonhos, sufoca artistas, pessoas que têm outros propósitos, outros sonhos. Eu acho que eu fui muito ousado assim mesmo, assim, no sentido de viver numa cidade que meio que faz com que a gente seja conduzido, né, como se fosse boiada. uma boiada, né, assim, né, bora colocar esse gado aí para ir da forma como a gente quer. E assim, sei, eu acho que eu nunca me senti como é que eu posso dizer? Nunca acreditei muito nessa pressão. Não vou nem dizer que eu não me senti pressionado, porque eu acho que existe uma pressão, né? Mas eu nunca acreditei que eu tinha que acreditar, assim, né? Acreditei que tinha Tem que que acreditar. acreditar, é. É meio redundante, mas meio que Gilberto isso, assim, Gil, meio Gilberto Gil aí. é, é, nessa pressão, assim, né? De ter que fazer o que disseram que tem que fazer. Então, assim, eu já sabia que queria ser ator desde criança. Então, assim, no meu tempo, até no tempo que eu ia para a igreja, foi um espaço também que eu pude ter muito essa experiência também de cena, de ir para o palco, né?
Então eu cantava, tinha as homenagens lá para a mãe, para não sei o que, cantava. Então, assim, já tinha essa coisa ali muito forte com a sina. E hoje eu costumo dizer que é um dos lugares que eu mais me sinto à vontade é na sina, no palco, ou em qualquer lugar que seja uma área de sina, né? E começou muito cedo na escola, sempre me chamavam, professores, coordenadores, né? Ah, coloca Silas. Aí sempre que tinha uma reunião, todo mundo foi unânime, assim, Silas que tem que estar. Eu lembro que até uma vez, Caetano, prefeito hoje da cidade, eu até contei isso, né? No tempo de campanha teve lá e a gente tava assim, um espaço assim, né? Uma quadra. E aí na época eu fui e falei, né, que a gente queria uma quadra. Aí tem o Félix, você conhece ali O o Félix, Laurita? sim, conheço, Eu Laurita. estudei ali no Laurita, né? Aí eu falei bem assim, Caetano, a gente tá precisando de uma quadra aqui. Aí eu já tinha toda a ideia bolada na minha mente. Falei, ó, a gente tem um espaço que parece que é do Félix, mas na verdade é aqui do Laurita. Tu já sabia E de tudo já, já né, velho? sabia de tudo. E dá pra fazer a quadra ali. Eu sei que eu estudava, e aí, olha como é que foi a questão do movimento do teatro, porque nessa época eu estava fazendo teatro na Cidade de Saber. A Cidade de Saber inaugurou em 2007, então eu acho que a Cidade de Saber também a gente precisa lembrar, porque para mim foi muito importante para que eu pudesse ser realmente esse artista que eu queria ser, né? Poderia ter sido muito mais difícil, mas aí chegou a Cidade de Saber, com vários cursos, entre eles teatro, e aí chegaram dois grandes teatrólogos, professores de teatro aqui, diretores também, que foram Tato Tavares e Mike Barreto, meus primeiros mestres de teatro aqui, né, na Eu fiz cidade. teatro, não teve noção de saber, viu? Fiz Fez uns 6 também? meses, fiz. Fez com algum deles ou já foi do Se professor? falar você, eu não lembro o nome do professor. Quem me levou foi Zelina, velho. Zelina, Zelina, que maravilhosa. me levou a fazer teatro lá. Eu fiquei 6 meses lá, por quê? Eu vou lhe cortar rapidinho, só pra poder contar essa história. Sim, sim. Quando eu resolvi ser professor, eu era tímido demais. Falei, pô, como é que eu vou ser professor tímido desse jeito, Aham. velho? E aí conversei com uma professora, nunca esqueci o nome dela por isso, Viviane Andrade, o nome dela. Viviane Né? Andrade. Era uma professora que eu tinha em um curso que eu fazia para a indústria. Sim. Então Aqui em Camaçari? eu fazia esse curso em Dias Dávila, Ah, em Dias d'Ávila. né? Num CERT Senat, Uhum. fazer um curso para trabalhar na indústria. E aí conheci essa professora lá, era professora de recursos humanos, alguma coisa assim. Eu disse a ela, pô, pronto, eu tô aqui nesse curso porque eu tô, né, já no ensino médio, tô querendo, vou trabalhar e tal, mas eu quero mesmo ser professor. Uhum. Só que eu tenho um problema, eu sou muito tímido, tenho vergonha de falar em público e tal. E ela falou, faça teatro, vai lhe ajudar. Uhum. Vai lhe dar ajuda. Pronto. Aí conversei com Zelina, Zelina me levou. Eu lembro que no meu primeiro dia, velho, eu tive que ficar praticamente nu e fazer as coisas mais malucas que eu pudesse fazer. Velho, pense que dificuldade, irmão. Mas me ajudou. Me ajudou. Ou Me ajudou seja, muito. soltou, né? Me Assim, soltou, né? entendeu? Me libertou. Aham, desinibiu. E hoje eu falo com todo mundo que é tímido. Fala, rapaz, faça teatro, vai lhe ajudar. Me ajudou. Pode ser que lhe ajude também. Tiveram outros professores que passaram por lá, inclusive eu voltei lá também como professor da Cidade de Saber. Hum, Foi muito, muito bacana essa experiência, né? Mas assim, eu lembro que teve Tato Tavares, Mike Barreto, aí depois acho que teve Bruno, teve Rubens, aí depois Danilo também, sim, Danilo eu conheço. Tripa, né? Tripa, Danilo Tripa eu conheço. Também deu aula lá. E aí, assim, eu voltei, já foi num outro formato, assim, que era a Cidade de Saber, era um programa, chamava Aulas Temáticas, que na época era um programa que era para conseguir reverter um pouco daquele quadro do IDEB estava um pouco baixo, assim, né? E aí a gente estava inserindo aulas de artes, de esportes também, né? Mas na área cultural, esportiva e Sim, sim. artística, em escolas municipais. Então, assim, eu tive a oportunidade de rodar meio que todas as escolas de Camaçari, né? Municipais, assim. Daqui, da sede, da Da Orla. hora. Então, foi uma experiência muito importante, assim, né? Para mim, que fui aluno da Cidade de Saber, depois eu Isso é volto como massa, né, velho? professor. Isso é massa, É né? bacana, a gente também sente que meio que é uma extensão assim, né, do que a gente aprende e a gente consegue depois, né, É isso, é uma coisa assim. Eu sempre. semear no lugar que a gente também É, foi semente, né? pô, eu sempre quis, tipo assim, voltar pra dar aula no Exatas, por exemplo, assim, Hum, velho. Sempre foi um sonho meu, Sim. né? Porque eu acho que o Exatas me ajudou tanto. Eu acho que Nossa, me voltar, ajudou muito né? também, Voltar pra exatas. dar aula lá seria, tipo, retribuir o que os caras Aham. me deram pra eu conseguir chegar na universidade. É. Mas como era assim, a sua relação é, é, familiar com os irmãos, né? Irmão, eu sempre falo com as pessoas assim, eu tenho dois irmãos, né? Somos três.
Eu acho massa ter irmão assim, velho. Uhum. Eu conversava com um amigo essa semana, a gente tava correndo, e ele é filho único. Ele, pô, tem irmão não? Ele não. Fala, pô, velho. Ele fala assim, tem irmão não, graças a Deus. Eu falo, pô, eu disse, poxa, eu tenho irmão, graças a Deus. Eu disse, eu tenho irmão, graças a Deus. Pô, ter É, irmão é bom demais e tal. Mas a gente sabe que, né, provavelmente quando é jovem, é. adolescente, o pau quebra. O pau quebra, Principalmente quando os pais não estão em casa, né? com certeza. Então, E assim, às vezes até com os pais também. até com os pais também. Você viveu essa experiência com seus irmãos? Com Né? certeza. Todas as experiências Todas. aí imagináveis, a gente viveu. As mais amargas, as mais doces. Vivemos assim, já quebrou muito o pau lá em casa, mas também a gente já se ajudou muito também, né? Eu acho que tinha meio que isso, assim, né? O pau quebrava lá, mas qualquer coisa que vinha de fora, a gente se unia muito. Acho que é uma coisa de se aquilombar, assim, né? De se ajudar. Se ajudar. Ainda mais, assim, no momento em que a gente também não teve mais nosso pai ali, né? Presente com a gente, que enfim foi para outro plano. Então a gente precisou realmente, né? Tá se ajudando muito, mas acho que é isso, assim, né? Hoje, agora, adultos, a relação é uma relação boa, saudável, uma relação. Eu acho que a gente continua, assim, nós somos muito, como é que eu posso dizer? Acho que cada um tem a sua mente, assim, de uma forma muito peculiar, muito singular, e, e a gente tem muitas dessas formas a visão, né? Forma de ver as coisas, e a gente mantém muito aquilo ali, então pode ter um desentendimento, uma Que faz divergência. parte, né? Mas eu acho que a gente conseguiu meio que ter um pacto assim de sempre estar junto, assim, né? De sempre se ajudar. Acho que a pandemia também veio um pouco meio para dizer assim, né? Acho que de uma forma geral, algumas pessoas acho que aprenderam, outras parece que Outras, aprenderam e não aprenderam nada. outras desaprenderam o que não tinha aprendido, Desaprenderam né? que não tinha aprendido. Desaprenderam o que não tinha aprendido. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma relação, é uma relação humana, né? É uma relação Entendi. humana que tem as suas falhas, mas que também tem as suas coisas muito bonitas, assim, né? Eu falo sempre para as pessoas assim, essa coisa da relação dos irmãos, porque eu e meus irmãos a gente conseguiu, né? Mesmo depois de adulto, todo mundo tem sua vida. Eu sou casado, meu irmão é casado, minha irmã tem a vida dela, cada um toca a sua vida. Mas a gente consegue manter uma maturidade na relação, Ok. respeitando as diferenças, né? Respeitando os limites de cada um, mas consegue ter esse cuidado um com o outro, essa coisa de quando um precisa, o outro tá aqui para somar, para ajudar e tal. De vez em quando há uma discordância, há uma discussão. É como você disse, uma relação bem humana, né? É, Porque eu acho assim, eu tenho uma experiência de muitos irmãos, pô, que os caras, porra, eles não se falam, né? Não troca é, ideia, né? E já tentou matar o outro e tal. E eu acho assim, caralho, não, esse extremo, né? Um negócio assim meio. que bom, né? Não viver. Eu acho que a gente nunca viveu esse extremo. Eu acho que isso se Louco, né? deve muito à minha mãe também, assim, meus pais, né? Eu acho que uma coisa que eles sempre deram muito pra gente foi amor, assim, né? Eu acho que amor é uma coisa que eu não posso nunca cobrar, assim, deles, assim. Apesar de que eu não tenho cobrado nada, não cobro muito porque eu acho que tudo que eles me deram já foi tão, né? E assim, amor acho que sempre foi abundante lá em casa, assim, então eu acho que meio que faz parte, assim, do nosso DNA também, né? Que massa, velho. Buscar ser amoroso, buscar Que ser. bacana. Que bacana. Como é que você começou a sua vida como diretor, velho? Como é que De diretor, então, menino, eu tô matriculado em direção teatral na UFBA. Tem tempo pra alguma Parte coisa mais aqui, bicho? acadêmica. Hã? Tem tempo pra alguma coisa, pra tomar uma, pra ir no cinema, tem, sabe? É Não tanta coisa, tem é tempo tanta sim. coisa aqui que você faz pra namorar, tem tempo ainda, porque É caralho, corrido, mas a gente acha um tempo. acha o tempinho, né? Às vezes dorme um pouco É, menos, né? não Tem tem isso jeito, também. né? Mas acha tempo para muita coisa. Não, mas teve tempo que eu não achava, não, assim. Negócio dele. E depois eu falei, caramba, era um tempo assim que eu não conseguia ir para os aniversários que tinha da família. Eu não conseguia, sei lá, todo mundo falava, cadê Silas e tal. Eu não tinha E mais as tempo. pessoas lá não entendem, né? Não, E as pessoas lá não não entendem, não. entendiam, Não não. entendem que você tá sufocado de coisa, de É, compromisso, de responsabilidade, né? tanto no tempo da faculdade, É como foda. também no tempo sei lá, dos outros cursos, oficinas, porque eu acho que era um momento de uma guludice, assim, né? Eu me sentia muito guloso, assim, eu queria fazer Beber o tudo. mundo, criar Bebeu, tudo. tinha oficina, tinha curso, tinha aquilo, né? E eu acho que era muito importante também pra gente, assim, né? Verdade. Esse artista está sempre buscando o novo, algum aperfeiçoamento, algum curso, assim, então eu não parava, né? Então era meio que
Hoje em dia, eu acho que eu consigo dar uma equilibrada a mais, mas nossa vida também, né? De professor já é corrida, e conseguir ser professor, ser artista, né? Realmente é bem mais corrido ainda. E como é que encaixa a vida de diretor? Porque dirigir não é uma parada fácil, né, velho? É, dirigir, assim, eu tive algumas experiências, né, como diretor. Esse curso que eu dei aqui em Camaçari em 2020, através da Aldir Blanc, né, ali, Da Leo de Blanc. teve então foi um curso que eu chamei até de CCA, que é Corpo Criador de Artista. Hum, E aí foi bacana que foi um momento ali também que eu pude ser muitas coisas. Eu pude ser coordenador, gosto também de coordenar, de pensar, de planejar, né? Pude ser professor, idealizei também ali, né? Conjuntamente também, né? Meu irmão também que fez parte, minha família, minha mãe também teve ali na assistência, a gente trabalhou conjuntamente e depois a gente veio a dirigir o que a gente acabou por nomear como mostra fio condutor, né? hum, E nessa mostra fio condutor, esses alunos que ficaram, que acabaram ficando os 7 alunos, eles tinham um roteiro que eles mesmos eram orientados a preparar esse roteiro e a gente gravava essas cenas dele a partir das experiências teatrais que a gente trabalhou. Então, essa foi uma experiência interessante, assim, né, para poder falar de direção, assim que eu tive. Então, a gente teve essa direção que era online, alguns às vezes mais próximos a gente usava, né, todos os equipamentos, assim, na época de que a gente tinha que usar, né, pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, sim, né, então sim, sim. máscara, algumas coisas, né, álcool, enfim. A gente, com alguns que a gente teve contato, a gente utilizou, mas outros que estavam um pouco mais distantes, porque a gente fez todo o curso de forma online, remota também. E aí foi bacana esse processo, porque foi um processo que a gente conseguiu, inclusive, trabalhar com a coisa autoria, da autoria, né? Então eu senti que todos esses alunos foram meio que co-criadores, assim, né? Então isso daí foi bem bacana. E eu acho que entrou no objetivo que era tipo eles serem criadores, né? Corpo criador de artista. Então era um corpo que cria, um corpo que bota para fora os sentimentos, as emoções, os pensamentos, né? Massa. As pulsões. Então eles construíram os roteiros, a gente foi dirigindo, orientando, foi uma direção também coletiva. É, Teve outras experiências também, tem uma que foi muito importante, que já foi no meu finalização do curso, que eu fiz em licenciatura em teatro, e foi Corpo Mandala. Então era uma coisa que eu já vinha sondando, pesquisando, a coisa também assim da Mandala era muito forte para mim, como uma referência tanto imagética, mas também energética, de concentração, de Sim, energia, sim. né? Então eu ficava pensando muito nesse corpo mandala, como uma mandala, nesse corpo também que tem o seu centro, que tem a sua seu centro energético, né? E aí a gente fez meio que um teatro performativo, era uma coisa assim ritual, que a gente tinha elementos, eu trabalhei muito com elementos, terra, fogo, água, ar, né? E aí a gente fez meio que um ritual assim, que eu acho que para mim foi uma grande inspiração, foi a Aldeia Hippie. Eu até tentei fazer uma oficina lá, na Aldeia Hippie, mas na época não deu certo fazer isso, então com algum grupo de artistas que eu tive na época, que tinham experiências também com a Aldeia Hippie, aí a gente pegou um pouco dessa coisa do movimento de contracultura, desse movimento mais próximo à terra, à natureza, né? E a gente tentou trazer um pouco isso para esse ritual que acabou se chamando Corpo Mandala, Ah, né? legal. Naquele Até um parceiro da Aldeia Hip, acho que Gabriel, Gilberto, não sei, Gustavo, não lembro bem, falou comigo ontem, né, que ele quer vir aqui no podcast para poder contar um pouquinho da história, da vida das pessoas que vivem lá, né? Ele, Uhum. no áudio que ele me mandou, ele falou, né, que a aldeia vive meio com um momento é, meio difícil, né? Em questão de operação policial e Uhum. tal. Então ele quer meio que mostrar que existe um outro lado da aldeia hippie, né? E tal. Enfim, ele acha que é Gabriel, Gilberto, uma coisa assim. Depois eu vou olhar melhor quem foi essa pessoa. Mas você disse que você produziu. Trabalhar em família fica mais fácil? Ou é mais difícil o negócio, velho? Rapaz, é tenso, é tenso, viu? É tenso porque não é só trabalhar em família. Imagine que é trabalhar com a família na Na pandemia, pandemia. que todo mundo tá morando junto. Inclusive, as duas coisas teve seus prós e contras, né? Porque acho que o pró é assim, é você falar, pelo menos isso vai acontecer, porque a gente tá aqui, tá junto, a gente tá se vendo.
E também só deu para acontecer dessa forma porque Sim, claro. tínhamos nós, assim, É né? verdade. Tínhamos Nós nós estávamos juntos. estávamos juntos, claro. Exatamente. Então, assim, e ao mesmo tempo, eu acho que aquele que acontece, né? Acho que em todo o processo também tem um pouco assim. Acho que todos os meus processos criativos, artísticos, acho que sempre tem aquele momento assim que a gente também tem um pouco de fadiga, de desgaste, né? E a gente precisa ter um tempo também para si, para se liberar. Mas a gente conseguiu produzir muita coisa rica, bonita, assim. A gente conseguiu fazer é, com que esses alunos, assim, eles conseguissem, sei lá, construir roteiros. É uma coisa assim que depois a gente para, nossa, isso é complexo, assim, né? E eles acreditaram tanto e por isso que ficou bonito, assim, Ficou que bom o negócio. ficou bacana, né? Porque acho que quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que acreditar, assim, né, no que tá fazendo. Eu acreditei muito e estar com minha família, acho que possibilitou ainda mais essa crença, né? Esse acreditar, assim, na coisa. E os alunos entenderam, né? Essa coisa ali da verdade ali, né? A gente chama meio que também um pouco de fé cênica. Então, acho que eles acreditaram, acho que isso daí meio que foi transportado assim para eles, né? Essa energia. Essa energia. E aí, assim, foi bacana. Teve suas reviravoltas ali também, mas eu acho que foi muito, muito bacana, assim, a gente conseguir, tá no YouTube, tá, mostra fio condutor, a gente deixou lá, Mostra fio condutor. fio Quando eu vou dar uma condutor, olhadinha. tá público Tá lá, público, né? tá público, é. Ai, São bacana. 7 cenas e a gente, o núcleo lá, Casa das Artes, Hum. eu, minha mãe, meus irmãos, né, a gente meio que foi costurando as cenas ali também apresentando. E essa coisa da drag queen, velho? Eu não sabia que Drag você, que queen, você, que você. é porque minha drag tá meio que paradinha. Né? Eu não sabia que É, você. Quer dizer, eu quero eu não uhum, falar bobagem aqui, que eu não entendo muito, né? não, Mas tranquilo. o drag é a performance, né? É o Isso, se vestir, não é isso. isso aí? É uma personagem, Uma uma personagem. persona, isso, Isso, não é isso aí? isso Pronto. Mas eu mesmo. eu não sabia que você, né, fazia esse trabalho. Tem mercado, cara? Tem mercado muito É grande, mesmo, forte, velho. é. Tem, por exemplo, tem o RuPaul, Drag Race, que é uma coisa assim universal, assim, né? Que tem os concursos. Ah, Em Salvador, por exemplo, isso daí foi meio que na minha experiência também de morar em Salvador, né? Eu lembro que, sei lá, pequeno, aqui em Camaçari, a gente tem tipo Natasha Kiss, né? sim, Natasha, que Natasha já é. Kiss. Eu lembro que Natasha já fazia várias performances assim, eu criança já achava, nossa, Bacana. que coisa assim diferente, né? Que consegue concentrar assim, que consegue atrair e tal, ela com aquele cabelo vermelhão assim Era isso mesmo. dela lá. Então assim, em Camaçari eu lembro que já tinha isso. Eu lembro que teve um concurso, não vou me lembrar o nome agora, no teatro, que eu acho que ainda já era Alberto Martins, acho que já era Alberto Martins, Hum, teve o tempo que era Magalhães Neto, né? Era tudo Que eu fui bem. lá e que teve várias drags lá apresentando. E aí, essa coisa da drag veio para mim em Salvador, num concurso que eu participei lá. Lá tem um bar chamado Âncora do Marujo, Hum. que tem várias apresentações também assim de transformismo, de drag. E aí, na época, acho que um amigo meu, que também tem uma drag, Malaíca, a gente tinha um coletivo de performance. E aí falou assim, amigo, vai abrir, tava apresentando, vai abrir aqui um concurso, você não quer não? Vi, porque na época eu estava fazendo um experimento performativo musical. Então eu misturava poesia com música e performance e atuações, né? Pegava alguns poemas, algumas músicas que eu gostava e fiz um repertório. E aí fiz esse trabalho com alguns amigos músicos, né? Um guitarrista, outro violonista, e a gente apresentava. E ali foi quando eu comecei a experimentar essa coisa também do transformismo, né? Essa coisa assim, sei lá, talvez até parecida com o Ney Matogrosso, assim. Né, sim, Uma sim, coisa assim sim. meio bicho, animalesca e tal. Então eu misturava uma coisa que talvez não era nem, sei lá, era uma coisa diferente do comum, assim, do Particular era padrão. sua mesmo o negócio. Eu tava querendo um super artista assim que eu tenho como referência, né? E aí eu tava fazendo isso e de repente teve essa proposta e eu falei assim, será que eu dou conta de. Fiquei pensando também, né? Porque eu não tinha uma drag exatamente definida ainda, né? E era um concurso de drag. Eu falei, como é que eu vou entrar assim no concurso de drag se nem já tem um trabalho já começado? Não, mas era uma experiência, experimento. Fui lá
e acabei indo chegando na final, fui pra final do concurso. E aí eu imaginei que eu já fosse sair logo, assim, né, de cara. No início, né? Eu joguei. Pô, velho, eu Eu tenho... vou lá só pra ver qual é meu. Mas eu acho que a coisa também da experiência Você tá teatral, igual o de já... Fluminense. O Fluminense o Fluminense chegou, né? chegou aí, né? Chegou passando a primeira rodada, já tá aí, já quase na final, né? Hoje mesmo tem jogo aí, né? Ele vai jogar agora, ele joga agora semana que vem, se não me Na engano. semana que vem, hoje. Ele tá Acho que agora foi o Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, né? Eles E acho que conseguiram mais passar, tarde né? tem outro jogo. Conseguiram passar. Maravilha. Daqui a pouco a gente ainda tem. Ontem tava lá vendo o jogo do Palmeiras, Rapaz, torcendo para que o ficasse, Palmeiras mas abençoado de saiu. Deus. Mas então, aí cheguei à final nesse concurso aí. E daí que nasceu essa drag, que inclusive eu meio que exaltei, assim, minha mãe, que para mim é minha maior referência artística, né? É minha mãe. Eu brinco até dizendo que eu comecei a fazer meio que cena, teatro já na barriga ali, né? na placenta. E aí o nome da minha drag é Joselita Brasil. Tem que ter um nome também, né? Tem que ter um nome. Porque E não necessariamente precisa ser um nome feminino, né? Tipo, geralmente drag queen, por exemplo, eu sou um homem cis, né? Então, assim, ali é uma personagem, não quer dizer que é uma coisa que tem a ver necessariamente com o gênero da pessoa. Entendi. Mas é como se fosse igual no teatro, né? Você pode... É um personagem. Se você quiser, tudo. Se você quiser. E aí, nesse caso, eu tinha essa personagem ali, e aí eu pensei, pode ser minha mãe, porque minha mãe contava uma história de um amigo, Toninho, que meu pai deu de presente para minha mãe uma placa acho que era muito comum dar de presente uma placa assim de carro com o nome da pessoa. Era. Aí tinha o nome de minha mãe, assim, que meu nome de minha mãe é Joselita, né? Mas chamada de Jo. Aí tinha Joselita e aquela parte assim do Brasil, do né? Brasil. Aí eles sempre chamavam de Joselita Brasil. Que eu achava aquele nome muito interessante, tipo uma coisa assim. Bem brasileiro, né, velho? Pagu, Elvira. Eu falava velho. assim, rapaz, uma coisa forte, bem Brasil. Bem brasileiro. Joselita Brasil, uma coisa bem... coisa tropical. Verdade, Aí eu falei pra esse rapaz, esse nome é forte, eu acho que eu vou pegar esse nome forte mesmo, velho. Aí minha mãe, eu vou ser drag agora. O nome vai ser usado pra ser drag. E aí eu falei assim, pô, mesmo, eu sempre achei uma coisa assim, escandalosa, assim, falar esse nome pra mim já me atraía, eu acho que vai servir, assim, né? Aí depois ela foi me permitir, disse que eu podia usar o nome dela, eu usei, e aí fiz esse concurso, e eu lembro que um último trabalho que eu fiz foi, quer dizer, dos últimos trabalhos que eu fiz, né? Teve uma contação de história, um grupo também, uma turma de teatro da UFBA estava precisando de uma drag, acho que eles estavam estudando sobre um texto lá que falava de uma drag queen como professor, né, no seu lugar de encenador. Sim, sim. E aí era uma drag que era professora. E aí pediram assim, Cila, você tem que ter uma drag, você não poderia vir e fazer uma experiência de contação de história? Eu lembro que eu cheguei a fazer essa contação de história, que era relacionada a alguma coisa da árvore baobá, né? Essa coisa da árvore do conhecimento, enfim, do esquecimento, da memória ancestral ali muito forte. Aí cheguei a fazer esse trabalho, teve um outro também que foi interessante, que era de fazer uma pesquisa de figurino, e aí eu usei a drag também, aí fiz meio que numa carta de tarô, assim, a ideia. Aí eu lembro que eu tive até como referência uma carta que é a papisa, que tá ligado com a coisa também do feminino, da sabedoria, da intuição. E aí eu achei que tinha tudo a ver com essa drag e tenho vontade de voltar a trabalhar. Quem sabe aqui em Camaçari, né? Tem até uns amigos meus que a gente vive falando, a gente tem umas ideias assim, né? De projetos, de botar para acontecer, porque eu acho que é uma coisa muito alegre, é uma coisa muito subversiva. É uma coisa que dá pra gente trabalhar com vários assuntos, pautas também políticas assim interessantes. Assim. Eu lembro que tinha num programa da Globo aquele que era de música. O de Fernanda Lima era o... Não, nesse agora The Voice? Não, The Voice? The Voice Brasil. Sim, The Voice Eu lembro que numa seleção daquela The Voice, uma drag, velho. Cantava muito, velho. Cantava Deus muito. do céu, eu sei que eu segui no Instagram, velho. Verdade. Cantei, eu lembro muito. Não vou lembrar o nome agora. Não lembro mais não, mas cantava muito, uma voz absurda, velho. Performance, né? Era uma performance maravilhosa. Maravilhosa. Eu assistia só pra ver ela cantar o The Voice. Infelizmente, acho que ele não ganhou, se eu não me engano. Acho que ele não ganhou esse The Voice. Não ganhou não. Não ganhou, né? Infelizmente, o Brasil é meio estranho. Assim. O Brasil é meio estranho. Mas enfim, mas eu assistia assim, eu achava maravilhoso. O jeito de cantar, o jeito de performar, né? A coisa teatral que ela colocava na música, assim, eu achava lindo. Então tem mercado, dá pra ganhar grana, dá pra
É difícil, é difícil, porque assim, a gente falou da dificuldade de Camaçari, que tem seu sufocamento. Em Salvador ali também experimentei que também é É difícil pouco, né, você. velho? A gente meio que tem que ser muita coisa, assim, né? Você tem que ter várias habilidades, eu acho. Você tem que trabalhar com muita coisa. Então, por exemplo, eu trabalhava com isso, mas trabalhava com educação, trabalhava também com outro, com recreação, trabalhava com tanta coisa para conseguir também, né? Não deixar de ser artista, né? Às vezes até bancar, tirar do bolso para poder ser, né? Pra continuar sendo. Para continuar Bancando o sendo, sonho. bancando o sonho, é. É um negócio Então, doido, né, assim, velho? é, E essa. E a escola pública, velho? Você é professor da escola pública também, sou professor. né? E amo ser professor da escola pública. Se ama, né, velho? Amo. O que é que tu. Amo porque foi daí que eu vim, né? É Eu estudei a verdade. minha vida toda em escola pública. A minha vida toda, assim, foi em escola pública. E tive muitos professores que foram importantes também nessa minha trajetória, assim, que me fizeram acreditar no meu sonho. Então, assim, eu também ser artista, acho que tem muito da escola pública, desses professores também fazerem projetos, né, nas escolas e me permitirem me experimentar enquanto artista e falar bem assim, poxa, já estou construindo meio que um currículo aqui, né, já tenho experiência, já tenho alguma coisa assim. E eu já queria ser professor, não sabia que seria, mas eu acho que alguma coisa meio que já indicava. Já apontava o caminho. Às vezes Você resistia, eu não alguma, vou, alguma coisa que né? todo mundo falava, Então, nossa, você podia ser professor, você é paciente para poder explicar, para poder ensinar. Às vezes ensinava meus primos a fazer alguma atividade de casa assim, né? E eu lembro que muito criancinha, acho que com uns 4 anos, sei lá, 3, 4 anos por aí, antes de entrar na escola, eu meio que ia pro jardim da minha avó e já ficava brincando de ser professor ali, né? Já dava aula, tinha tipo umas duas bonequinhas assim que eu construía, essa coisa legal, já meio teatral, né? massa. Que eu chamava de nanas e sárias, eu meio que dava aulas para elas ali, né? Naquele jardim. E aí eu lembro que depois eu tive que fazer uma oficina, e fiz essa oficina, e quando eu fiz o curso de teatro, acho que foi quando eu pensei, eu seria professor de quê? Porque na época, sei lá, na escola eu gostava muito de geografia, gostava de história, gostava de língua portuguesa, assim, eu sempre gostava muito dessa área, assim, Sim, tanto de humanas como de sim. linguagens, né? Mas já sabia que era ator. Até então tinha artes, e eu acho que a arte ficava muito no lugar É, escondido assim, de né? escondido, mas também no lugar de artes visuais. Não que eu adoro artes visuais, assim, né? E ficava parecendo que era coisa muito de desenho, de É, isso que pintura. eu ia dizer agora. Inclusive, Quando eu meio fui arte que na escola mesmo, era só pintura. quando eu entrei, assim, os alunos acho que ficavam com essa expectativa muito forte, assim, né? De achar que a arte era só, e eles até gostaram dessa desconstrução, né? Que a arte, ela é também desenho, é também pintura, mas também pode ser música, pode ser dança, pode ser cinema, fotografia, pode ser arte urbana, hip hop, rap, pode ser muita coisa, assim, é um universo, né? Então, Moda, eu, né? Pode ser a moda. hoje a BNCC até, tipo, chama assim, arte, tá no singular, mas eu prefiro até chamar de artes, É, no sentido plural, porque acho que são muitas artes. muitas Igual artes. teatro, são muitos teatros, assim, né? Tem vários tipos de... E aí, nessa experiência, eu sempre busquei desconstruir e dar conta de tudo, que acho que tem a ver com essa coisa do corpo mandala também, né? Que meio Que vai que vai misturando, misturando, vai juntando, né? que consegue concentrar e fazer uma coisa assim florescer, né? Emergir, assim como se fosse meio que aquela flor de lótus, assim, saca indiana, que, é a coisa, Sim, que vai brotando vai assim. brotando, né? É. Mas assim, eu sei que tem esse lado romântico nosso da escola, eu também adoro a escola pública, cara. Eu não me vejo dando aula em outro lugar assim, que não escola pública. Eu também adoro a universidade pública. A minha esposa Uhum, mesmo, minha esposa é professora de universidade particular, mas o negócio dela ela adora a universidade pública, uhum, né? Então, porque também veio de universidade pública uhum. também. A gente tem esse lado romântico, né, por esse lugar assim da escola pública, da universidade pública, mas também tem problemas, né, Tem, velho? Né? verdade. Tem muitos desafios na escola pública. Muitos. Como lidar com esses desafios assim no dia a dia? Eles são vastos e muitas vezes, né, gigantes, né? Uhum. Tem muitos desafios, assim, eu acho que tem o desafio no sentido da gente enquanto professor, a valorização, né, da gente enquanto professor, assim, que eu acho que é um tema que a gente já não conseguiria nem esgotar.
tem a parte também, né, do corpo estudantil também, do alunado ali também, que às vezes a gente pensa, né, poxa, precisava de mais, né, estrutura, infraestrutura, de materiais para a gente conseguir também possibilitar uma educação de mais qualidade. Enfim, estruturalmente, várias coisas que poderiam melhorar. A gente acaba muitas vezes até adoecendo, né? Nessa prática, porque é muita demanda, é muita função e muita responsabilização, muita transferência de responsabilidade para a gente, assim, né? Verdade. Acho que para o professor, assim, o professor tem que dar conta de muita coisa, tem que dar conta do aprendizado do aluno, tem que dar conta de lançar notas, dar conta de planejar, e às vezes, no tempo, digamos assim, o tempo que a gente tem de planejamento é ínfimo, né? E ainda tem que Ainda mais se ser. você vai fazer uma coisa diferenciada. É verdade. Tem, às vezes, um planejamento meu dura mais do que um dia, É assim, né? verdade. Tipo, então, sei lá, você tem 4 horas, eu tenho 8 horas para planejar, aí você vai. Meio que o sistema coloca a gente para uma coisa assim muito pragmática, objetiva, e eu acho que se a gente acaba se conformando muito com isso, e às vezes a gente meio que tem que fazer um pouco também para poder dar conta, né? Para conseguir fazer. Mas eu acho que se a gente também se conforma com isso, acho que a gente perde essa coisa da qualidade e essa coisa da missão. Porque eu nunca quis ser professor por uma. Porque sobrou, assim, isso. Ah, sobrou isso, acho que deu certo você. Não, acho que eu quis ser para ser diferente mesmo, para revolucionar, assim, né? No sentido de, poxa, eu tive professores lá atrás que acreditaram em mim e permitiram que eu pudesse experimentar, saborear uma qualidade na educação. E aí, talvez, tipo, acho que eu devo um pouco também disso, assim, hoje, né? Eu devo, e talvez porque eu tenho essa veia que pode também meio que continuar esse trabalho que eles fizeram comigo lá, eu Claro. posso também Que continuar começou, isso. né? Então, assim, eu meio que não me conformo, né, de ser medíocre, claro que às vezes a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer, né? Você Nem sempre chega, dá, né? você chega na escola e você encontra mil obstáculos, mil desafios, assim. Aí você fala, poxa, né, planejei isso, mas vai ser isso. Mas isso aqui que eu vou fazer, eu vou tentar fazer com ser especial, assim, né? Pra galera. Então, eu acho que a gente está nesse lugar hoje da escola, que eu acho que é um lugar, assim, realmente muito sucateado. É um lugar que eu acho que é um projeto mesmo, né? De não funcionar, né? Porque, assim como a gente falou do polo aqui industrial, que é meio que já foi para todo mundo querer ir para lá, a escola também, de alguma forma, ser socateada também é meio que para que as pessoas também Só possa ir pra lá. ou vão para lá, ou então, sei lá, não se arrisquem tanto, né? Para outras coisas e nem se conheçam tanto assim. Acho que, na verdade, são tantas camadas de estruturas para fazer com que a coisa não flua, não dê certo, né? Que se a gente realmente for parar aqui, eu acho que a gente vai ver que é uma questão muito complexa. A gente vai ver que é muito complexa até da forma como a educação veio para o Brasil, né? Que já foi de uma forma colonizadora, Claro, né? claro, claro. Uma forma colonizadora, uma forma de oprimir, violenta. Eu acho que tem muita coisa funcionando muito bacana, né? A gente também não pode deixar. Claro, dizer que tá terra Obviamente, eu não arrasada, né? romantizo. Dizer que tá terra arrasada também é Eu complicado, né, até bicho? sou uma pessoa romântica, assim, mas eu também busco ser uma pessoa muito lúcida, assim, né? Tipo, eu falo porque realmente amo, acredito em educação, mas a gente sabe que não é só questão de amor, né? Que tá ali. Existem também as coisas que são de ordem objetivas, pragmáticas, que para a gente poder fazer acontecer, a gente precisa de fato de subsídio, né? E assim, às vezes a gente vê que não tem um interesse, né? De lá, às vezes os interesses são mais com os números, né? Ah, não sei quantos alunos foram alfabetizados, e aí a gente vai ver aí, realmente foram, Foram né? mesmo. Foram alfabetizados Será? mesmo. Bota essa galera pra ver se eles sabem ler e escrever direitinho mesmo aqui agora, Isso. né? E aí esse é um grande problema, né? Porque a gente que ainda é dessa área assim, mais humanizada da linguagem, a gente se preocupa muito com essa questão que é de uma ordem mais subjetiva, que acho que está ligado com autoconhecimento, vendo se essa pessoa realmente está construindo para si
uma coisa significativa de ser, ou se quer ser mais uma peça, né, dessa engrenagem aí, né, do sistema, ou se busca ser uma coisa que vá um pouco diferente disso, assim, né, para construir, né, não para ser mais uma peça, né, mas para ser uma peça diferenciada nesse quebra-cabeça aí. Pra ser aquele gado que saiu da manada, né, velho? Saiu da Saiu da manada, manada, né, velho? compreende que existe essa manada, É, compreende que tem muita gente que está nessa manada, meio que parece aquela música também, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, assim, né? Então, é, de repente, quando alguém que está ali naquela manada, né, entende aquele processo ali de alienação e sai dali e também pensa assim, poxa, eu saí daqui, mas eu tenho outros ali que também precisam, né, se encontrar, né? E não sou eu que vou falar para eles o que eles têm que ser, mas para que eles saibam o que eles querem ser, eles precisam entrar num processo que é um processo de entrar em si. Hoje em dia, acho que muita gente busca sair de si, assim, né? A coisa das telas também, hoje, acho que é um desafio também desafio na na escola. sala de aula, né? Na escola, a gente conseguir prender atenção. Mudou muito também, né? A geração. Acho que a atenção hoje em dia de você conseguir ter é, é, é é menor, assim, né? O tempo de atenção que você tem para um tipo de atividade, principalmente se for uma atividade dispositiva, que você fale, a galera precisa de muita informação, porque isso aqui é muita informação o tempo todo. Enfim, são muitos desafios, pouca valorização. Eu acho que se a gente está lá e acredita e faz um trabalho que é de qualidade, é porque a gente faz mais do que a gente, na verdade, tem condições de fazer, e a gente às vezes faz dormindo pouco, faz tirando muitas vezes do nosso Do bolso bolso, é também, não é? verdade, claro que Pra é. gente poder fazer uma E coisa é diferente, que a verdade. gente compra um livro, E compra é um celular, verdade. compra um material É. para poder fazer, porque às vezes não tem, a escola não tem como ofertar. Educação é uma tarefa árdua, né? Difícil, prazerosa. Minha filha fala assim pra mim, eu falo, Maria, você vai fazer o quê? Você quer ser o quê da vida? Porque eu sou professor, a mãe é professora. E ela disse a mim assim, eu quero ser professora, meu pai. Eu vou ser professora, papai. Eu falo, você vai gostar de ser professora, você vai ser feliz, Uhum. né? Não sei se você vai ganhar dinheiro, mas feliz você vai ser. Então eu sei que é uma tarefa dura, difícil, prazerosa, né? Agora também eu concordo com você que o professor precisa de mais apoio, né? A Uhum. gente vê muitos professores ficando doentes, né? Adoecendo, problema psicológico, as salas superlotadas, muitos É, alunos. E fora, né, velho, que a gente é quase que um pai, um tio, é, um psicólogo, né? E às exatamente. vezes você chega na escola, você chegou de boa, eu aluno, professor Ciro, eu quero falar com você. Quando o cara lhe chama para conversar, ele fala um problema pessoal da vida dele, Uhum. que ele desestrutura você o dia inteiro, Exatamente. né? Deixa você, porque você gosta daquele aluno, tem uma boa relação com ele, Isso. e quando ele divide com você aquela experiência ruim que ele teve lá na casa dele, você passa o dia inteiro mal pensando, Uhum. né? Então, assim, tudo isso acaba contribuindo para a qualidade do trabalho do professor, né? Eu sempre defendi que a escola, até que o Polivalente hoje tem, né? Que graças a Deus, que talvez seja a única escola do estado que tem em Que tem o Camaçari, núcleo aí, o do AE, né? com Com psicopedagogo. psicopedagoga, psicólogo, né, Sim, sim, técnico, sim, então sim, que é sim. uma coisa maravilhosa, que melhorou muito assim o Muito, ambiente muito, da muito. escola, dá a oportunidade dos Um alunos poder se suporte, assim, né, que é é, necessário, né, para... velho, eu sempre falo com os alunos aqui é uma coisa porra maravilhosa, velho. E realmente a gente vê, nossa, assim, muita coisa ali que revolucionou, assim, que Pô, velho, a mudou. escola mudou muito, velho. Mudou É, muito para bom, mas e essa ideia de coordenar a Casa Livre de Teatro? Como foi? O que é a Casa Livre de Teatro? É livre de teatro ou é uma é de teatro livre casa livre das artes, das na artes? verdade. Ah, E das artes. aí tem uma proposta de trabalhar com todas as linguagens Ah, artísticas, né? É uma ideia, um projeto que está para, acho que continuar a ser, como é que eu posso dizer, implementado, né? Conseguir ter seus fundos, né? Isso daí foi uma idealização de Uri, meu irmão mais velho. Quando a gente foi fazer esse projeto, tinha também esse estúdio dele, já que é essa Casa Livre das Artes, hum, e aí meio que possibilitou. Então, assim, hoje no momento, eu estive como coordenador nesse momento, assim, do curso, né? Como eu falei para você, que foi lá em 2021, né? sim. Aí é o curso que Aí, vocês montaram. isso foi o curso que a gente montou ali, aí que fez. Acho que a Casa Livre está aí, que ela pode voltar, né? Pode voltar, né?
a ter uma atividade. Tem a produtora Planta Filmes que está ativa, né? Que muitas vezes eles estão gravando algum curta, documentário. Recentemente mesmo eles estavam gravando um documentário aí sobre líderes, né? Lideranças e pessoas de axé, né? Sim, 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 sim. É, teve até João Borges, né? Que é um babalorixá daqui Sim, de sim, sim. Camaçari. Então eles estavam gravando. Então, assim, acho que a Casa Livre das Artes é uma proposta também de, assim como tem a Cidade de Saber, também tem um outro lugar também que possa fazer Bom, né? meio que uma fábrica também, É assim, de bom. sonhos, né? Bom, é bom, é bom, é De bom. artistas, Não né? dá pra achar que a cidade também vai monopolizar tudo, né? Vai conseguir abraçar É, tudo, né? Porque não com consegue, né? certeza é. Então, E eu quanto acho que mais precisa, eu acho que surgindo da Cidade de Saber, a ideia é que vá tendo suas ramificações aí também, né? as E, cidades dos saberes, as cidadezinhas as do saber, cidades né? dos saberes, É, dos saberes. Tá dentro desse núcleo, né? De arte, ciência e artes de cênicas, arte o núcleo cênica, de artes de arte cênicas, cênica, de arte isso. cênica. Tá dentro, é. É, é A isso. Casa Livre tá A dentro Casa Livre dessa. é uma proposta de trabalhar, por exemplo, assim, sei lá, com as artes, né? Então, por exemplo, pega ali, teria música, pintura, dança, a ideia era ter todas as linguagens ali, né? E todas as expressões artísticas, cinema, fotografia, a ideia era trabalhar com todas essas. E aí, por exemplo, tem a minha pessoa, que no caso é na área de teatro, de artes cênicas, meu irmão na área de cinema e fotografia. A gente também tem outros parceiros também que a ideia era trabalhar com a dança, com a música. Então, assim, nesse primeiro momento a gente conseguiu trabalhar mais com as artes cênicas e com as artes também audiovisuais. Então, a gente trabalhou tanto com teatro, com a performance e com o cinema, fotografia, né, audiovisual ali. Foi que a gente conseguiu trabalhar mais no projeto. E aí, assim, essa Casa Livre das Artes, ela existe, é uma plataforma que existe, mas eu acho que precisa ser mais experimentada e, quem sabe, um dia vir a ter uma sede que possa oportunizar acessos, né, para muitos estudantes, assim, que pode ser tanto no formato presencial, como também pode ser no formato online. Nesse momento, assim, de 2021, que a gente teve ali Sim. um financiamento ali, né, através da Lei Aldir Blanc, né, do edital que a gente conseguiu, foi aprovado, a gente conseguiu tocar isso, né, fazer. Mas, assim, sozinho, assim, fica um pouco meio complicado, porque eu acho que é um projeto muito grande, assim, né, Isso para que eu ia perguntar a você, né? para O você quê? Falta conseguir. estrutura, apoio, Falta né, mais velho? estrutura, estamos ainda no caminho, né? Na verdade, uma ideia, uma idealização de meu irmão, que a gente trabalhou junto, assim, né? Acho que ele também tem um sonho aí de um dia isso deve a ser efetivado, né? Assim, né? Esse Ter uma projeto, né? Uma realização. coisa mais, né? Agora, você sempre foi muito criativo, pelo menos é o que parece, né? Sempre gostou da ideia da criatividade e tal, desde a adolescência. Mas você era um moleque muito levado, assim, muito traquino, de brigão de rua, essas coisas assim. Brigão de rua, não, mas era um Não, pouco era traquino. traquino. Era rueiro, Era, gostava de rua. adorava a rua. Sua mãe ficava reclamando muito com você. Silas, pelo amor de Deus, não aguento mais. Era rueiro, mas também era meio medroso, assim, Era. sabe? Tipo, por exemplo, essa coisa que eu falei, assim, que eu gostava de rio, eu lembro que uma vez, assim, na escola, a aula terminou mais cedo, acho que algum não teve as últimas aulas, e aí, bora voltar para casa não, bora pro rio. Era um rio que eu acho que tinha que o nome era Parnaíba. Hum, Acho que era indo ali pra, tipo, o sair do trocamento ali de sim, Camaçari, que eu sim, sim, mostrava no sim. Laurita nessa época, né? E aí eu era meio que assim, meio tonto, assim, né? Porque eu queria fazer a coisa e tinha medo da coisa que eu queria fazer também. Eu falei, bora pra esse rio. Chegou nesse rio, os meninos entraram lá, todos livres e tal, no rio. Aí eu vi que era uma água assim meio barrenta, né? Ah, Eu falei, eita, poxa, eu tava com uma cueca que eu acho que era branca. Eu falei, se eu entrar isso, vai manchar a cueca vai toda. manchar a cueca toda, minha mãe vai saber que eu vim pra cá. Eu cheguei em casa, eu contei, olha minha mãe, eu fui no Rio Parnaíba, ela já viu, por que essa demora? Chegou. Então, assim, tinha isso, mas eu acho que eu também era meio. Existia meio que uma rebeldia, assim, que eu acho que era uma rebeldia que na verdade era querer viver, experimentar, né? Então eu gostava muito de estar em contato com as coisas assim, né? Então eu acho que eu nunca fui muito um garoto assim de casa. Hoje eu acho que até
sou um pouco mais caseiro, eu acho que tem os dois lados, assim, sou meio barroco, assim, com a dual, né? Uma hora gosto de ter meu cantinho, quieto. Acho que eu tenho um pouco disso, essa personalidade que uma hora tá mais pra dentro, outra hora que é mais pra fora, né? Mas eu Vive as fases, né, velho? vai tendo as fases, mas eu sempre gostei de festa, de reunião, de estar com amigos, de conhecer pessoas. E aí quando eu saio, assim, a galera até fala, não tem muita paciência para sair comigo. Eu falo, meu Deus, assim, vou sair com o Silas vai passar e vai falar com um e vai falar com o outro. A gente não vai conseguir chegar porque realmente acontece. Até tava na Chapada Diamantina agora e achei que eu não ia Não encontrar encontrar ninguém. ninguém. Ia no mercado e encontrava um. Ia numa trilha e encontrava outra pessoa. Eu falei, caramba. Mas eu acho que eu gosto disso, assim, essa coisa de me vincular, de conhecer, assim, pessoas, né? Sempre gostei Porra, muito velho. disso, assim. Com outra é sempre melhor, né, bicho? É sempre melhor. Eu sempre falava isso com muitos com os alunos, assim, né? Que eu sempre ia pro show do rap. É o único show que eu ia, show do rap. E eu ia sozinho, velho. Show do rap sozinho. Muito bom. É boa, Já adoro, curti alguns adoro, shows. adoro rap, velho. Adoro o Rapa também. E aí eu dizia ele assim, então eu achava massa, eu era feliz no show do rap, ia sozinho, eu voltava pra minha casa e tal. Até que um dia que eu fui com os amigos. Pronto. Aí, Porra. Ir sozinho é massa, mas com os amigos. mas compartilhar, né? Pô, é É bem isso, acho que é coisa melhor, de velho. Isso compartilhar. é Eu sempre doido, gostei velho. muito de compartilhar. Pô, isso é bom demais, velho. Às vezes a gente até nem precisa compartilhar algumas coisas, né? É, Aquela velho. coisa de. Às vezes as pessoas não estão nem preparadas, assim, né? Para que a gente compartilhe com elas o que a gente quer compartilhar. Eu acho que às vezes eu até peco por excesso de querer compartilhar tudo. Talvez essa coisa de ser professor, né? De ser É, também artista, tem isso, né? que quer sair assim, ó, gente, isso aqui e tal. E com certeza você tá ali com a galera e sentir, assim, eu gosto de ver o outro também, né? Curtindo ali. É bom Isso demais, é isso é bom demais, é maravilhoso. bom demais, né? Mano, qual a importância da família pra você? Da família, eu vou botar a família aqui na imagem da sua mãe, né? Você disse que seu pai faleceu, você era molecão assim, Uhum. 10 anos de idade, não é isso que você falou? Isso, 10 anos, né? isso. Então, qual a importância de É, Dona Jo pra vida de Silas, velho? faz tudo assim. Eu não consigo me ver sem. Tipo o Silas que é hoje. É um Silas que foi muito construído, assim, por, por essa grande mulher, assim, né? Essa grande guerreira, batalhadora, que distante de sua família, em São Paulo, né? Que vivia em São Paulo, conseguiu criar três filhos, homens, tão diferentes e com pensamentos assim tão, né? Que muitas vezes eu acho que era um desafio também para ela, né? E conseguir construir a gente e também permitir a gente ser o que a gente queria ser. Então, acho que minha mãe sempre conseguiu fazer um pacto com a gente assim, né? De ter o cuidado, mas ao mesmo tempo nunca ter um sufocamento, assim. Eu acho que ela. Então, acho que é meio que um ninho, assim, um colo, assim, né? Que a gente sempre quer voltar. Acho que minha mãe, acho que ela simboliza muito abrigo, assim. Ela. Você chega me emocionando, assim, né, gente? Eu acho que ela sempre estava tá sempre pronta, assim. Acho que sempre me surpreendi, assim, com minha mãe, com algumas coisas, assim, que às vezes eu esperei que ela pudesse ser um pouco mais, sei lá, difícil, assim, né, de entendimento, mas a coisa do colo ali sempre tá perto, assim. Acho que então, acho que minha mãe simboliza uma coisa que a gente precisa muito no Brasil. Acho que é de afeto, de cuidado. E simboliza também de alguma forma, né, que a gente é, assim, nesse país, que às vezes a gente até como baiano é lembrado como uma pessoa acolhedora. E meu pai, eu também não posso deixar de falar, ainda que meu pai tenha ido quando eu tinha 10 anos de idade, mas eu acho que até eu ser poeta hoje tem um pouco dele assim na minha vida, né? Porque um pouco não, muito dele. Eu lembro que quando eu ia para essa praça que eu falei ali do Camaçari de Dentro, meu pai, ele criava passarinhos, criava bichos, tinha galinha em casa, tinha cachorro, tinha um monte de coisa. Eu lembro que passarinho meu pai criava e às vezes ele levava a gente para a praça. Aí na gaiola, tirava o passarinho da gaiola, pegava, botava assim na mão, aí eu ficava morrendo de medo, assim, o passarinho aqui se movimentando. Aí ele pedia pra abrir assim a mão, assim, aí quando eu vi o passarinho voando. Aí depois hoje, né, uma pessoa assim mais vivida, amadurecida, eu falo, caramba, aquilo dali era uma aula de poesia, era uma aula de liberdade, né, uma aula de ser livre, de se aventurar, né, de viver.
Minha mãe, quando às vezes, sei lá, faltava luz em casa, então ela fazia com a gente teatro de sombras, fazia brincadeira, salada de fruta. Então, essa coisa também de ser criativo, de improvisar, até pra gente que às vezes passa por momentos assim de dificuldade também financeira de algumas coisas, né? Como a gente passou muito lá atrás. E nunca foi uma coisa para fazer com que você esmorecesse, né? E morresse assim. Eu acho que é uma forma até de você descobrir outras forças que você tem e se reinventar. Então, eu acho que eu sempre precisei realmente aprender a ser uma pessoa do improviso, criativa, porque é uma forma meio que também de sobrevivência, A vida exigia, né? exigia a forma de sobrevivência e também é uma forma de que hoje eu vejo como uma identidade. E assim, eu gosto hoje de aceitar que eu tenho essa qualidade de falar, não, realmente sou uma pessoa, um ser criativo, assim. Sou um ser criativo porque precisei ser, eu me forjei nisso, assim, né? Para poder existir. Massa. E a educação? O que é educação para você? Qual a importância desse lugar para Silas? Educação, né? Tipo uma coisa assim de educar a ação. Eu faço teatro que está muito ligado com a ação, né? De você agir, da atitude, da prontidão. E eu acho que quando a gente vai para o lugar da educação, exige muito da gente esse estado de prontidão, né? Estar presente, esse estado de presença, assim, né? Meio que você tem que se conhecer para você também poder atrair essas atenções e, quem sabe, ajudar a construir um mundo melhor, né? Obviamente que eu acho que eu nunca vou conseguir ser o Paulo Freire da vida, assim, Você que tá dizendo. né? Calma, tenha Nem tenho a calma. pretensão de Você ser, começou aí, você começou a vida agora. Calma, rapaz. nem tenho a pretensão de ser Calma. também, É, eu também acho que Paulo Freire não tinha pretensão de ser Paulo Freire, de não. ser também, Não, ele só queria fazer o trabalho dele, entendeu? é, Quem sabe, né? aham, Você quer só fazer o seu trabalho, né? exatamente. E eu acho que a gente vai até entendendo, né, no caminho, né? É, Tem vai hora que eu nem sei o que eu entendendo. tô fazendo direito. É, Não, sei assim um pouco. Mas tem hora que eu não tenho noção da dimensão de coisas assim que a gente faz. A educação, para mim, a gente falou de coisas assim que são muito difíceis, de muitos entraves que tem da estrutura, mas para mim a educação, ela precisa estar mais no lugar da diversidade, de abranger as pessoas. A gente vive num país que a sua história ela é toda forjada nesse processo muito dolorido também, né? Quando a gente fala de miscigenação, existe muita dor em tudo isso, porque foi um país que escravizou seus povos originários, escravizou os povos também que foram trazidos para cá, né? De uma forma a torturar, né? E então, assim, a educação também veio para a gente, essa educação ocidental, né? Europeia, do colonizador, veio para cá para a gente dessa forma, né? É, mas eu vejo de uma outra forma a educação, porque a gente fala essa palavra educação. A gente não fala nem ensino, né? nem ensino, é de A gente fala educação. educação. Então eu vejo como uma coisa que a gente precisa ser criativo, a gente precisa estar sempre se atualizando, mudando. E eu acho que a educação ela não pode ficar num lugar preso, né? Porque também a educação lida com a ciência. A ciência ela é dinâmica, né? Tá o tempo todo aí se movendo, né? E eu acho que a gente, enquanto educador, ou enquanto um ser da educação, um agente da educação, a gente precisa a gente precisa trabalhar muita afetividade na gente. Porque se Verdade. você trabalha afetividade, você não vira uma pessoa conformada, mas você vira uma pessoa que tem escuta, né? Por exemplo, a gente às vezes é treinado o tempo todo a ser frio, a ser indiferente, para até dar conta, né? Da Das demanda. coisas, né? É, mas como não se afetar? Como não ouvir um aluno? Obviamente que eu sei que eu não sou psicólogo, mas como é que eu É não vou ouvir? difícil. Como é que eu não vou ouvir? Sabe uma história que ele veio para me contar? Como é que eu posso dar uma aula para alguém se eu não sei nem se ele comeu, se ele se alimentou? Como é que eu posso avaliar? Por exemplo, eu gosto muito de fazer sempre avaliação diagnóstica para poder saber quem é esse estudante que eu vou avaliar, né? Depois, assim, para tentar ser justo, né? O mais possível, assim. Então, acho que para mim a educação ela tem que ser uma forma, ela tem que ser uma ponte, ela tem que ser
um rio, né? Ela tem que ser uma cachoeira, tem que ser bonita. Tem A que educação tem que ser transbordar. um oceano, tem que transbordar, tem que ser. Eu acho que é isso, tem que ser água, tem que ser, tem que umedecer a gente, tem que molhar. Que eu acho que você molhado, você se torna um ser fértil, né? Amém, amém. É. E o teatro, velho, a sua arte, a arte que você escolheu para sua vida. O teatro é o meu chão, assim, né? É, acho que o teatro é meio que minha religião também, assim. É, né? No sentido de religar, né? De se religar, o que é que me conecta, assim, né? Foi o que meio que me salvou, assim. Eu acho que se não fosse o teatro, eu não sei se eu poderia ser uma pessoa que não sabe, sei lá, uma pessoa que não sabia o que queria, né? Então, teatro, que eu acredito que é a arte do encontro, fez também com que eu me encontrasse assim comigo, né? Então, acho que o teatro está muito nesse lugar do autoencontro, no lugar do se desvendar, do se revelar, né? É, e é bacana quando a gente consegue entrar nisso, que é difícil a gente também entrar, né? A gente às vezes a gente até não quer entrar, né? Porque Não, tem nem na coisa gente, a gente não quer mesmo, não. que é difícil, A né? gente fica com medo de saber o que a gente vai descobrir quando a gente entrar dentro da gente. Isso. É, Mas às vezes é um processo que a gente também não pode fugir. fugir, né? Não pode fugir porque se a gente às vezes não entra pela gente, a gente entra também por uma outro fenômeno, né, externo que faz com que a gente também venha. E aí eu acho que quando a gente entra na gente, a gente consegue também fazer isso de uma forma é, humana, né, e de uma forma também que a gente vai aprendendo a ser saudável, de aceitação. Eu acho que a gente também vai conhecendo um pouco mais da gente e até fica mais fácil até de se relacionar também com o mundo, né? Porque você se conhece, eu acho que você também se torna uma pessoa, quem sabe, mais É resiliente, uma verdade. pessoa também mais compreensiva. Então eu acho que o teatro faz com que a gente tenha uma compreensão assim muito maior, assim, sabe, das coisas. E inclusive uma indignação com coisas que eu acho que a gente tem que ser pessoas assim indignadas Que bom, né? com muita coisa que está acontecendo. A gente não pode ficar naquela positividade, naquele otimismo tóxico, né? De, ó, tá lindo, ó, tá incrível, a educação é linda, romantizando. Não, a O gente mundo tem que pegando ser fogo, né? lúcido, né? E acho que o teatro meio que é esse espelho também, assim, da sociedade, né? Você tá feliz com sua vida até aqui, mano? Você se Tô, sente feliz? hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz, assim. Lá atrás eu me senti mais desencontrado, mas eu acho que a gente meio que vive numa lei assim da impermanência, assim, não acredito muito nisso, assim, né? De que a gente um dia pode estar feliz, outro dia pode estar triste, mas eu acho que hoje eu consegui chegar num estado de muitos pactos assim comigo de querer ser uma pessoa realmente feliz assim. Eu quero dizer hoje pra você e acreditar assim, sabe? Eu sou feliz assim, eu quero ser feliz. Legal. O que o Silas de hoje diria para aquele Silas lá atrás que saiu para tomar o banho no Rio Parnaíba, querendo ir e com medo de ir, mas foi, né? O que é que esse Silas de hoje diria para aquele moleque lá atrás, Ai, que disse a Caetano para construir a quadra da escola e pá. caramba, tanta coisa, viu? É, Esse Silas hoje eu acho que ele viu que a gente tem que se permitir mais mesmo, assim, sei lá. Eu entraria naquele rio, não teria medo de molhar aquela cueca, ainda que tomasse uma surra quando chegasse em casa, né? Eu acho que eu faria isso. É, o Silas de hoje, talvez eu falaria. Acho que o Silas também, lá na criança, fez muita coisa também, assim, né? Mas eu acho que eu cuidaria um pouco mais daquele Silas de lá, né? Um Silas que às vezes estavam em estruturas tão opressoras, né? Tão violentas. Eu acho que talvez eu seria um pouco mais até combativo, assim, né? Acho que foi interessante algumas estratégias que eu usei lá atrás também, né? Essa coisa também do afeto, assim, né? De ouvir, de escutar. Mas eu acho que tem coisas assim na nossa vida que a gente não pode deixar de enfrentar, não, de confrontar, não, assim, né? Eu acho que a gente tem que realmente confrontar. Eu acho que hoje eu sou essa pessoa, assim, né? Que busca ter mais esse enfrentamento, assim. Que acho que a gente tá numa trincheira que a gente tem que escolher o lado, não tem jeito, né? faz parte. Certo. Irmão, prazer ter você aqui no Nós. Que papo maravilhoso, que história massa. Uma alegria enorme. Foi
um ano montando uma estratégia para você poder ir aqui, né? Realmente aconteceu. E eu fiquei muito feliz, me emocionei pra caramba, ouvi muita coisa bacana. Conheci mais sobre você, porque veio a gente trabalhando junto um tempão, e a Aham. gente não tinha tempo nem pra parar pra conversar, né? Pra Verdade. trocar ideia, né? Corrida A gente nem só se ter, batia no é, corredor, assim, a no escola não tem corredor, corredor, então assim, é. soube um pouco mais da sua história, da sua vida, e fiquei assim, admirando você ainda mais, né? Respeitando você ainda mais. E muito obrigado pela sua presença aqui no Nós. Pode mandar um recado para quem você quiser. A casa é sua, fica super à vontade. Essa Eu câmera mando fala aqui nessa direto com câmera. você, essa aqui fala direto com você. Eu acho que é isso, assim, né? Agradecer muito a você, meu irmão, pô, que massa essa conexão que a gente Que tem. bom. Que massa te conhecer, porque eu lembro de você do Exatas quando você foi lá dar uma aula de história. E ali eu já comecei também a ser meio que ser seu fã, assim, sabe? É Falando assim, recíproco. pô, que cara massa, assim, que bacana, professor, do jeito assim também que eu busco ser. Você já era, né? Já estava sendo. E eu queria exaltar, acho que isso aqui que você traz, esse nós, né? Que eu acho que hoje em dia a gente precisa cada vez mais ser coletivo, a gente precisa cada vez mais ser uma sociedade atenta, né? Ao que está acontecendo, a gente precisa ser uma sociedade atenta e conhecedora de si e da sua história, do seu lugar, para que a gente permita que coisas boas, né, aconteçam aqui, que frutos possam dar aqui também nessa cidade que é uma árvore, né, que chora e que eu até também brinco, né, quem sabe possa ser uma árvore que possa sorrir, né? Sorri, né? Verdade. Então, e o choro é bonito, né? Pode ter Também. uma alegria também, pode ser um choro de alegria assim, né? Então, acho que eu diria hoje assim como um recado é, se permitir, né? Se aventurar, buscar fazer um pacto consigo de ser o que você realmente quer ser, né? De você buscar ser a sua melhor versão, né? A pessoa que você quer ser. E eu acho que essa coisa que é muito importante para a gente é a coisa da cooperação, da coletividade, porque a gente nunca está sozinho, né? Nem Verdade. o ser é uma ilha. A gente pô, acho que até a filosofia Ubuntu assim ensina pra gente, né? É Que é verdade. só porque somos, né? Então acho que a gente Verdade. precisa ser isso nós mesmos. Então pronto. Gratidão, viu? Fechou. Você é incrível. Galera, então é isso. O Nós é história, é emoção, é inspiração. E hoje nós podemos viver tudo isso com o nosso amigo professor, diretor, ator, é, drag queen, né, coordenador cultural, nosso querido Silas Menezes. A gente volta. Foi um Gratidão. prazer ter vocês. Valeu. Gratidão. É emoção. E aí, velho? Aqui Rapidinho, velho. é nós. Rapidinho. O tempo O papo foi bom. Eu tô fazendo. Vou